O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhes a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, São Pedro, ele pergunta para nosso Senhor Jesus Cristo quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo se ele pecar contra nós. Até 7 vezes? Jesus responde: não, até 70 vezes 7. Ou seja, é necessário haver uma disposição da nossa parte de perdoar o nosso próximo sempre que for necessário. Então Deus espera de nós uma disposição ilimitada. Mas o que essa liturgia quer dizer para nós no dia de hoje? A primeira coisa que nós devemos lembrar é que todos nós convivemos com vários tipos de pessoas. Pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que têm um temperamento diferente, pessoas que têm níveis de formação diferentes, pessoas com seu pensamento, com as suas ideologias, enfim, pessoas diferentes. E muitas vezes nós geramos entre nós alguns atritos, como diz aquele ditado popular: onde há fumaça é sinal que há fogo. Podemos dizer que aonde há o ser humano é bem provável que aconteça alguma confusão. Mas nós também temos umas realidades mais profundas, né? Quando duas pessoas se amam tanto, chega uma certa altura da vida, aquele amor se transforma em ódio. Ou até mesmo dentro da nossa casa, das nossas famílias, quando o filho não é capaz de perdoar o próprio pai,
não é capaz de perdoar a própria mãe. Eu conheço uma história, uma situação que me emociona muito, de um filho que teve um coração ferido pela própria mãe. Esse filho desistiu da sua mãe, e no final da vida dela, quando ela estava internada um pouco antes de falecer, quando o momento que ela ficava lúcida, a única palavra que ela falava era daquele filho mais novo que ela possuía. E o filho estava com o coração tão machucado, mas tão machucado, que nenhum conselho fazia ele visitar a própria mãe. Ele sempre tinha a mesma resposta: se eu for até ela, ela vai me humilhar, ela vai falar que eu não presto, aquela coisa toda. O coração desse filho se endureceu tanto, que nem mesmo a mãe, a morte da mãe, foi capaz de amolecer aquele coração. Até hoje está lá, com aquele coração endurecido. Então nós precisamos amar e perdoar as pessoas enquanto há tempo, enquanto aquelas pessoas estão vivas, estão diante de nós. É isso que Deus nos espera. No ofício das leituras de hoje, Jesus nos diz, o São João Crisógono nos diz o seguinte: que de nada adianta a nossa oração, o nosso jejum, sem a misericórdia para com o nosso próximo. Mas como que nós devemos perdoar o nosso próximo? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que o perdão é um ato da nossa vontade. Existe uma diferença da vontade para o desejo. O desejo é movido pelas emoções, e quando nós agimos pelas emoções, nós só fazemos bobagem nas nossas vidas. Muitas vezes nos arrependemos e nem sempre dá de voltar atrás para consertar aquilo que nós fizemos. Já a vontade é movida pela razão, e se a sua razão foi iluminada pelo Espírito Santo, você sempre fará a coisa certa, você sempre estará disponível para perdoar. Eu sempre gosto de lembrar que todos nós, de uma certa forma, temos um coração ferido, um coração machucado. Todos nós precisamos fazer o processo de cura interior, e só vai acontecer esse processo se nós estivermos disponíveis a perdoar aquela ou aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram. Senão, jamais haverá a cura interior. Ah, padre, mas eu não posso amar sem perdoar? Não. A pessoa que não perdoa, ela tem um coração deficiente, porque ela não consegue amar verdadeiramente. Nós só temos um coração. O mesmo coração que eu amo a Deus, que eu amo ao meu próximo, é o mesmo. Não é um para amar Deus e outro para odiar o próximo e amar outras pessoas. Não, é o mesmo coração. Então o nosso coração precisa ser curado. O Padre Léo, ele nos dizia o seguinte: perdoar é gotejar amor no próprio coração, e a partir daí chegar a gotejar amor no coração de quem nos feriu e magoou. Muitas vezes nós não aceitamos perdoar porque nós achamos que é uma injustiça. Como que eu vou perdoar ela? Olha o que ela fez para mim. Não, você precisa perdoar, senão você não vai viver, você não vai caminhar para frente, você não vai ter maturidade, você vai ficar sempre como um cachorrinho lambendo as suas feridas. O primeiro beneficiado com o perdão é quem perdoa, não é quem recebe, é quem perdoa, que entra nesse processo de cura. E como é difícil nós perdoarmos uns aos outros, como é difícil nós guardarmos essa mágoa dentro do nosso coração. Um dia uma senhora veio confessar comigo, e ela estava com tanto ódio no coração dela, que ela dizia: padre, eu queria que ele caísse daquele avião dele e morresse. Se o meu marido estivesse vivo, ele já tinha resolvido essa situação no modo dele. Não, a gente precisa perdoar, senão nós só iremos cometer bobagem na nossa vida. Padre Léo, ele nos apresenta 5 pontos para nós exercitarmos o perdão. Primeiro, reconhecer que fomos ofendidos ou que ofendemos alguém. Então é sempre um ato de humildade. Só perdoa ou pede perdão aquele coração que é humilde. Depois, tomar a decisão de perdoar e de pedir perdão, apesar dos sentimentos e desejos. Isso aqui tem que ficar bem claro, que quando a gente perdoa, aqueles sentimentos eles não saem do nosso coração, eles permanecem. Isso é um processo natural, mas a nossa vontade tem que ser certa. Eu desejo perdoar aquela pessoa. Quanto aos sentimentos negativos, nós rezamos e pedimos ao Espírito Santo que nos cure dele, porque somente Deus pode curar. Depois,
expressar o perdão através de palavras faladas ou por escrito, é o que nós sempre recomendamos. Quando existe uma confusão, a melhor coisa não é você esparramar aquele assunto, é você procurar aquela pessoa e conversar, porque talvez a situação não tenha sido daquela forma que nós ouvimos, né? Temos que tomar muito cuidado com a fofoca, muito cuidado com aquilo que falam para nós. Há muitas amizades, muitos matrimônios, até ministério sacerdotal sendo destruído por causa da fofoca. Então tenha essa atitude de chegar no outro e conversar com o outro, ter uma conversa sincera. O quarto, tomar a decisão de não comentar os erros da pessoa e nem o fato que provocou a ofensa. Às vezes a gente perdoa, mas não esquece aquele assunto, fica falando, fica comentando, fica batendo no peito, olha o que eu fiz para ela, eu joguei na cara dela. Tem um psicólogo muito católico que diz o seguinte: como que você quer curar uma ferida que você fica cutucando todos os dias? Então é perdoar e não ficar lembrando, não ficar falando aquilo que aconteceu. E por fim, permitir que Deus mude nossos sentimentos e cure nossas emoções negativas. É difícil, mas nós precisamos querer por meio de um ato de vontade. Aquilo que permanece sujo, a gente reza e permite que o Espírito Santo de Deus nos cure. Apenas para concluir tudo isso, São João Crisóstomo, ele nos diz o seguinte, que o perdão é a atitude que mais nos faz sermos semelhantes a Deus. Por quê? Porque só perdoa aquele coração que tanto ama. Por isso que Deus nos perdoa sempre. Por isso que Deus é misericordioso para conosco. Mas Ele também pede a misericórdia nossa para com os nossos próximos. Se nós assim não fizermos, é dessa forma que nós seremos julgados no final da nossa vida. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa coragem de perdoarmos todas aquelas pessoas que nos machucaram, até mesmo aquelas pessoas que já partiram. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.